Bom, pessoal, vamos dar continuidade falando agora em bombas hidráulicas com relação ao ponto de trabalho, curvas características da bomba e do sistema. Bom, temos a princípio essa gama de informações que normalmente estão disponíveis nos gráficos dos catálogos das bombas. A princípio, quando se observa assim, percebe-se muita informação, né? Mas vamos agora falar um pouco de cada uma delas. Vamos começar com os eixos, né? Normalmente, meu eixo Y, né, o que está à esquerda, nós chamamos daqui de altura manométrica, e minha coordenada em X é minha vazão. E do lado direito, normalmente, coloca-se também um eixo secundário que podemos dizer que é a potência, nesse caso. Existe também um gráfico mais completo, tem também do NPSH. Mas vamos nos deter a essas informações a princípio, que são informações básicas. Nós temos aqui a curva da bomba, né, que ela começa geralmente no ponto de altura manométrica máxima e vai decaindo em função da vazão. E podemos dizer que quando a vazão é zero, né, que seria aquele ponto inicial da curva, a bomba está trabalhando em shut-off, ou seja, ela está operando com o seu registro ajusante totalmente fechado, na sua vazão zero. Então é a pressão máxima de operação. Outro gráfico que podemos, ou curva que podemos observar, seria a curva do sistema. A curva do sistema, ela geralmente inicia-se um pouco acima da origem e ela tem um comportamento de crescimento em função da vazão. De tal forma que ela, nesse crescimento e ao confrontar com a curva da bomba, ela encontra um ponto de interseção, o que podemos dizer que esse ponto de interseção é exatamente meu ponto de trabalho. Essa é a nomenclatura utilizada para a interseção. E então esse ponto vai ser o ponto que de fato a bomba vai estar operando. Neste ponto, se prolongarmos, né, tanto para o eixo da vazão como para a altura manométrica, vai ser exatamente a minha vazão e a altura manométrica de operação. Com relação ao rendimento, nós também temos uma curva específica para o rendimento e podemos dizer que o ponto máximo dessa curva é o ponto de máxima eficiência, né? Então, se conseguirmos colocar a bomba para operar neste ponto, podemos dizer que a bomba está operando numa vazão de máxima eficiência. E nós temos a potência, que dependendo do ponto de operação da bomba, né, do ponto de trabalho, podemos fazer a leitura da potência exatamente no eixo secundário que se encontra à direita do gráfico. Então essas são as informações básicas que podem ser encontradas na maioria dos catálogos das bombas e que é importante conhecer para o início desse estudo. Bom, vamos imaginar agora que nós temos uma bomba ou um sistema que nós desejamos dimensionar ou até escolher bombas para operar com o nosso sistema. Então, a primeira tentativa seria exatamente observar a cobertura das bombas. Geralmente, os fabricantes fornecem esse tipo de catálogo para exatamente dar um norte ou uma referência inicial para que quem está procurando a bomba tenha mais ou menos uma escolha inicial para aquele tipo de bomba. Então vamos pegar algum exemplo aqui, para uma vazão de 50 metros cúbicos por hora e uma altura manométrica de 50, se podemos cruzar, vai cair neste ponto aqui. E este ponto é um ponto em que
eu vou ter uma aqui no gráfico que está 40 a 160. E essa informação vai nos levar exatamente para um tipo de catálogo de bomba, e nele nós vamos encontrar a curva da bomba e podemos exatamente traçar nossa curva do sistema, e aí realmente verificar se meu ponto de trabalho vai estar bem próximo de um ponto de trabalho de máxima eficiência. E aí eu posso realmente também verificar qual a potência que vai estar consumindo essa bomba, e aí eu comparar com outros modelos e ver qual é a melhor bomba que se adequa àquele sistema com o menor custo de energia possível, e obviamente também a questão de custo de implantação. Então todas essa escolha inicial parte dessa cobertura de bombas que geralmente é fornecido, os fabricantes fornecem para que as empresas possam escolher de forma mais rápida as suas bombas. Bom, uma curva da bomba, ela, quando nós escolhermos lá, ela tem essa característica. No exemplo que nós estamos mostrando aqui, geralmente para um tipo de bomba existem vários rotores. Então, neste nosso exemplo, eu tenho aqui a princípio um rotor de 165 milímetros, outro de 175 milímetros, outro de 185 milímetros e por fim um de 195 milímetros. Quanto maior o rotor, de acordo com as características dessa bomba, maior vai ser a vazão e a altura manométrica que ela pode fornecer. Então, dentro dessa perspectiva é que nós também temos aí as curvas de rendimento, e logo abaixo temos o gráfico de potência e do NPSH requerido. Então todas essas informações são informações importantíssimas na hora da escolha da bomba, e com isso você pode traçar a sua curva do sistema sobre essa curva da bomba, sobre esse catálogo aí, e aí encontrar os pontos que de interseção de acordo com cada um dos rotores aí, escolher aquela bomba e aquele rotor adequado para o seu sistema e que tem aí a sua máxima eficiência e o melhor custo-benefício. Todo esse estudo é um estudo importantíssimo, porque o custo operacional hoje é um custo elevadíssimo, né? E isso tem que realmente ser levado em consideração, não só o custo de implantação, mas o custo também operacional. Bom, com relação ao ensaio de bombas, como é que podemos proceder, né? Aqui eu tenho ilustrativo uma bomba, né, e tenho os pontos 1 e 2. O ponto 1 é um ponto amontante da bomba e o ponto 2 é um ponto ajusante da bomba. Normalmente, até a própria carcaça da bomba, existem alguns pontos que você pode instalar transdutores de pressão ou manômetros para registrar esta pressão. Com relação à vazão, ela pode ser medida tanto na sucção como no recalque, mas a minha sugestão é que ela seja feita no recalque em um ponto um pouco distante da bomba, exatamente para que a turbulência não traga malefícios no registro dessa vazão. Aí vai depender também do dispositivo de medição de vazão. Então, uma vez que você registra as pressões em 1, em 2 e tem a vazão do sistema, então você consegue aí traçar a curva da bomba, rendimento, potência e etc. Então é isso que eu vou agora mostrar como geralmente é feito. Observando também do lado direito aqui, é importante registrar a diferença de cota, né, entre os pontos 1 e 2, porque vamos aplicar exatamente
a altura manométrica vai ser a diferença de energia entre os pontos 2 e 1, e isso nós estamos utilizando a equação de Bernoulli, e com isso nós vamos colocar um exemplo aqui para demonstrar para vocês que podem ser feito um levantamento em campo e calculado esses valores pode também ser fazer um levantamento das características dessa bomba para esse sistema, e com isso você pode inclusive comparar com o do fabricante e que dentro da sua operação tem que realmente bater com os valores. Divergindo muito, obviamente, tem que ser verificada a questão junto com o fabricante, inclusive, ou dentro da sua garantia, o que é que realmente tem de modificação nessa bomba que não está atendendo aos seus requisitos operacionais. Então, nós temos aqui como exemplo, né, uma bomba centrífuga. Ela é ensaiada numa instalação de laboratório utilizando a água a 20 graus Celsius. A bomba ela possui uma velocidade de rotação nominal de 1750 RPM e é acionada por um motor elétrico de indução trifásico com uma tensão de 380 volts, fator de potência de 0,88 e um rendimento que pode ser considerado constante de 91%. O desnível entre os manômetros instalados naqueles pontos 1 e 2 é de 0,5 metros e os diâmetros das tubulações de aspiração e recalque são de 150 milímetros. Então, qual o objetivo aqui agora? Nós vamos traçar as curvas características da bomba e vamos colocar como para esse problema que os dados foram obtidos em campo e estão apresentados nesse quadro abaixo, onde eu tenho 8 medições, né? A primeira foi na vazão zero, ou como já falei a princípio, em shutoff, a bomba operando com o registro totalmente estrangulado a seu jusante. A pressão na aspiração foi de menos 0,260, na descarga 3,747 e uma corrente de 18 ampere, numa velocidade de rotação de 1750 RPM. Temos aí as outras medições, que essas medições podem ter sido feitas ao abrir o registro em um número de voltas específico, de 2 em 2 voltas e 3 em 3 voltas, de tal forma que cada ponto desse é um ponto que foi monitorado, que foi registrado, e ele vai ser representativo para a construção do gráfico. Para esse exemplo, nós utilizamos 8 medições e vamos observar aqui algumas características que quanto maior a minha vazão, maior a minha corrente de operação. Isso é importante porque às vezes alguns sistemas trabalham com um registro parcialmente fechado e equivocadamente, às vezes alguns operadores imaginam que ao abrir o registro a bomba trabalha aliviada, que na verdade é o contrário. Quando você abre o registro, ela vai fazer uma solicitação maior por parte da bomba, então há um acréscimo, porque diminui aquela perda de carga, aumenta a vazão e consequentemente aumenta a corrente de operação. E isso é um fator importante e muitas companhias conseguem monitorar essa vazão até inclusive em função da corrente elétrica. Vamos agora pegar o registro aqui número 4 para mostrar como calcular com base nesses dados levantados em campo, como calcular os pontos do gráfico. Então eu vou utilizar aqui a medição número 4 para exemplificar isto. Bom, ao colocar na equação de Bernoulli,
a minha velocidade do fluido, tanto em um como em dois, ela vai ser a mesma, claro, porque os diâmetros são iguais. Então eu posso inclusive desconsiderar essa parcela de V ao quadrado, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2G, e apenas substituir os valores de pressão P2, que é 2,411, menos o P1, voltando aqui um pouco, menos 0,401. Eu tenho também o meu gama, né, que é de 1000 kg/força por metro cúbico. E além disso, a minha diferença de cota, que é Z2 menos Z1. Então, juntando essas informações, nós podemos dizer que a minha altura manométrica é de 28,2 metros. A minha potência hidráulica, substituindo agora os valores obtidos da tabela e colocando a fórmula no sistema internacional, que é 1000, que é gama, vezes a vazão, vezes a altura manométrica dividido por 75. Então, o meu gama é de 1000 kg/força por metro cúbico. Minha vazão é 230 metros cúbicos por hora, a 1 sobre 3.600 hora por segundo, é exatamente a minha conversão de hora para segundo. E 28,2 é minha altura manométrica. Ao calcularmos isto, vamos obter 24,0 cavalo-vapor. Bom, então, tendo essas informações, podemos, com os dados elétricos obtidos, que no caso foi a corrente, e temos a informação do rendimento do motor elétrico, podemos agora calcular a potência mecânica, potência motriz. Então, essa potência é 0,91, 380 porque é o sistema trifásico, que é 380 volts, vezes a minha corrente naquela minha medição, que é 44 amperes, vezes a raiz de 3, vezes o meu fator de potência, que é 0,87. Isso vai me dar, fazendo a devida conversão de cavalo-vapor para watts, 31,1 CV. Então, o meu rendimento, né, da minha bomba era a minha potência hidráulica dividido pela minha potência motriz. Ao dividirmos esses valores, vamos obter 77,1%. Bom, utilizando essa mesma metodologia e aplicando para os demais dados que foram coletados em campo, né, nós temos as 8 medições. Então vamos ter a minha vazão, já previamente obtida a leitura em campo, a altura manométrica que foi calculada, minha potência útil, potência hidráulica, minha potência mecânica e o meu rendimento. Então, podemos pegar agora todos esses valores e jogar tudo isso num gráfico, né, e podemos obter aí um gráfico bem representativo da minha altura, da minha curva da bomba, curva de rendimento e minha curva de potência. Então, todas essas informações podem ser confrontadas com o seu catálogo da sua bomba, e aí você pode aferir inclusive o rendimento, que com o tempo é possível que, diante das divergências entre o catálogo da bomba e a parte da medição, recomenda-se inclusive a manutenção desse equipamento, como já em vários casos práticos que visitei em campo, foi necessário, e realmente era um problema que existia em um dos rotores da bomba, que não estava fornecendo aquela potência, aquela vazão e aquele rendimento que foi esperado de acordo com o que foi adquirido e para o que foi projetado. Bom, e o que seria a curva do sistema? A curva do sistema é uma curva que ela caracteriza exatamente o sistema, ou seja, a parte das instalações hidráulicas.
Então, a princípio, nós já falamos previamente, mas é bom relembrar que a bomba ela pode estar posicionada tanto acima da superfície como abaixo da superfície é, do, do manancial ou do reservatório do qual está captando a água. Quando ela está abaixo da superfície, do nível d'água, nós chamamos que ela está afogada. Então, a bomba afogada, a diferença dela para uma bomba que está acima do nível é porque sua altura geométrica de aspiração ela é negativa. Podemos observar que no primeiro caso, onde a minha bomba está acima da superfície, minha altura geométrica ela é positiva e ela vai ser somada com minha altura geométrica de recalque, e isso vai somado às perdas, tanto na aspiração como no recalque, mais uma parcela mínima que é da velocidade exatamente do fluido quando ela entra na parte da tubulação, na sucção. Então, minha altura manométrica ela vai exatamente ser o equacionamento de todas essas variáveis. E no caso, quando a minha bomba ela estiver afogada, a diferença principal é que minha altura geométrica de aspiração ela tem o valor negativo. Bom, então, se imagina a minha altura geométrica, vai ser a minha altura geométrica de recalque mais ou menos a minha altura geométrica de aspiração. Essa mais ou menos é exatamente em virtude do tipo de instalação que está a minha bomba, se ela vai ser afogada ou não. Por fim, se eu abstrair isso aí, chamar de altura geométrica, Hg, e substituir na fórmula, eu vou ter que vai ser minha altura manométrica, vai ser a geométrica mais as perdas, mais a parcela do V ao quadrado sobre 2G. Se substituirmos pela fórmula universal, né, e isolarmos, e obviamente fazendo a devida conversão de velocidade para vazão, usando a equação da continuidade, que a vazão é a velocidade vezes a área. Então, substituindo no lugar da velocidade, eu vou ter todo o equacionamento em função da vazão e da área. Tanto a área como o comprimento, o diâmetro, a gravidade, todas essas parcelas que são constantes, nós podemos colocar em evidência, deixando a vazão em evidência. Então, fica a minha vazão multiplicando todas essas parcelas, e podemos agora atribuir um coeficiente que seria exatamente o cálculo de todas essas variáveis. Então, por fim, nós podemos dizer que minha curva característica do sistema, ela tem um comportamento quadrático, né, já que a minha vazão é ao quadrado, e ela é exatamente a minha altura manométrica é igual a geométrica mais um coeficiente vezes a vazão ao quadrado. Então, obviamente que essa aqui é um equacionamento que você pode utilizar como base para fazer o seu levantamento da sua curva do sistema e confrontar com a curva da bomba e assim saber qual o ponto de operação ou ponto de trabalho do seu sistema. Bom, o que nós estamos mostrando aqui agora é exatamente como é o comportamento da curva, né? Geralmente ela já tem uma altura geométrica, então ela não parte geralmente da origem, né? Obviamente que pode existir alguns casos em que ela pode partir da origem, mas de modo geral ela existe já uma altura geométrica, e eu tenho as minhas perdas, né, e o meu V ao quadrado sobre 2G, que é exatamente o que vai dar aquela diferença da minha origem, conforme mostra a figura A. Então eu posso ter aí várias curvas, né, que do meu sistema,
e eu posso inclusive ter a possibilidade de ajustar essa curva. Então, como é que eu posso ajustar essa curva? A princípio, existem, uma vez já colocado em operação, existem duas formas assim principais de que você pode ajustar o seu ponto de trabalho, né? Vamos dizer assim. A curva do sistema, ela é em função das instalações hidráulicas. Então, uma vez que você fecha um registro, então você acrescenta uma perda de carga, obviamente que isso vai alterar a sua curva do sistema. Então, no primeiro caso, no A, nós estamos colocando um exemplo em que, ao confrontarmos a minha curva da bomba com a minha curva do sistema, então aquele ali vai ser o meu ponto de trabalho, ele está um pouco à direita do meu ponto de máxima eficiência. Se eu quisesse operar o meu sistema naquele ponto e com uma vazão eficiente, eu teria que puxar a curva um pouco mais para a esquerda. Então, como eu posso fazer isso? Simples. Se eu adicionar uma perda de carga ou fechar um registro a jusante da bomba, eu consigo trazer essa minha curva para a esquerda de tal forma que ela, como mostra o exemplo B, ela parte de T1 até o T2 no meu ponto de trabalho 2, que seria meu ponto de máxima eficiência. Normalmente, quando o pessoal das companhias e quem trabalha com bombas para o abastecimento ou saneamento, geralmente eles dão a partida nas bombas, inclusive com o registro fechado, né, totalmente fechado, em shutoff, e aos poucos é que vai abrindo esse registro exatamente de forma a ajustar esse ponto de operação para que a bomba sempre trabalhe no seu ponto de máxima eficiência, e analisando sempre a sua corrente de tal forma que não ultrapasse a corrente de operação dos motores elétricos ou que comporta o sistema lá da qual está instalada. E existe uma outra forma também de você ajustar o ponto de trabalho, mas sem alterar a curva do sistema. Como é que eu poderia fazer isso? Eu poderia utilizar um equipamento que é relativamente novo, mas que tem uma grande aplicabilidade dentro dos sistemas de bombeamento, que é o inversor de frequência. O inversor de frequência, ele altera a frequência, em linhas gerais, né? Altera a frequência da rede. Ao alterar essa frequência, você consegue alterar a velocidade de rotação dos rotores, né, das pás que fornecem energia cinética ao fluido, e diminuindo essa rotação, diminuindo essa frequência que proporcionalmente diminui a rotação, também vai diminuir a minha vazão e minha altura manométrica. Em outras palavras, eu consigo trazer a minha curva da bomba, né, para baixo, né, conforme é mostrado nesse desenho aqui B, no item B, ilustrado pela linha vermelha. Então eu conseguiria trazer a minha curva da bomba para exatamente cruzar a minha curva do sistema naquele meu ponto que eu desejo da minha vazão. Então, também é uma forma de ser utilizada, e hoje muitos trabalhos estão desenvolvendo várias pesquisas utilizando o inversor de frequência, porque existem também limitações do uso do inversor de frequência. Cada caso é um caso, nem sempre o inversor de frequência é o mais apropriado para o sistema, então vale a pena saber quais são as limitações, né? Geralmente, quando a altura manométrica ela não é variável, dependendo do caso, não é bom assim a princípio o inversor de frequência, apesar de que o inversor de frequência ele melhora a partida do seu sistema, né? Ele tem vários benefícios que podem, você tem um melhor controle, inclusive também de vazão, de pressão do seu sistema. Então
Eu acho que nesse ponto deve-se ser levada também principalmente a questão de operação e de eficiência energética, tendo em vista que quando o sistema ele é dimensionado para um horizonte futuro, normalmente as bombas a início de plano elas são superdimensionadas, então o inversor de frequência poderia atuar de forma que essas bombas operassem um pouco abaixo de sua potência, o que economizaria energia no seu início de plano. Então, todas essas variáveis são fundamentais para melhor operacionalizar o sistema. Então, é isto.